E essa promete ser uma semana agitada e decisiva para o Bitcoin, para as criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos geopolíticos e macroeconômicos que podem mudar a direção do mercado de criptomoedas repentinamente. Nesta semana, vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, vou atualizar a análise gráfica das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, seguir também o nosso canal no Telegram, porque lá a gente atualiza as informações quando elas saem, a gente traz informações frescas que são muito importantes para quem opera no mercado de criptomoedas. Bem, pessoal, então vamos lá falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje, tá? Por que o Bitcoin está caindo nesse domingo, né? Quem assistiu meu último vídeo deve ter visto que eu falei que o Bitcoin poderia formar ali um canal de alta ou uma bandeira de baixa, dependendo de para onde ele seguisse aqui, tá? E aparentemente ele está indo pelo caminho da bandeira de baixa, tá? Graficamente, tá? Olhando só gráfico, ignorando todo o resto, o Bitcoin está rompendo a bandeira de baixa com alvo lá nos 49 mil dólares, 48, 49. Só que tem um problema nisso daqui, tá, pessoal? O problema é que nos últimos dias o Bitcoin não está respeitando muito a análise gráfica. Eu vou mostrar para vocês um exemplo do que aconteceu na semana passada, né? Quem acompanha meus vídeos aqui deve ter visto na quarta-feira eu estava falando. Olha, pessoal, graficamente tem uma cunha ascendente sendo rompida para baixo aqui no gráfico do Bitcoin. É um padrão baixista, né? Então, quando você olhava aqui, parecia que o Bitcoin estava rompendo para baixo uma cunha ascendente e, né, indicaria ali uma queda que ali pelo menos até a região dos 49 mil dólares se a gente fizesse uma projeção a partir do ponto em que rompeu, tá? Mas olha o que aconteceu ali na quinta-feira às 9h30 da manhã, nesse horário aqui, ó, o Bitcoin simplesmente disparou e ignorou essa cunha ascendente que tinha sido rompido para baixo, indicando a queda para os 49 mil. Isso aconteceu, pessoal, porque nos últimos tempos o que está movendo mais o Bitcoin e as criptomoedas é o humor dos investidores globais, tá? E principalmente dos Estados Unidos, que é de onde vem uma boa parte do dinheiro que entra e sai no mercado de criptomoedas. E o que aconteceu na semana passada, às 9h30, foi que a gente teve a divulgação do dado de pedidos iniciais do seguro-desemprego lá dos Estados Unidos, que saiu ali melhor do que o esperado, mostrando que menos pessoas precisaram recorrer ao seguro-desemprego lá nos Estados Unidos na outra semana, o que afastou o medo de recessão, tá? Tanto essa subida aqui quanto essa outra subida aqui na segunda-feira passada, né, foram subidas aí que aconteceram após dados macroeconômicos serem divulgados. A leitura que eu tenho disso daqui é o seguinte: nesse momento, a análise de dados macroeconômicos é mais relevante do que a análise gráfica. Tem momentos que no mercado a gente tem a análise de sentimentos sendo mais relevante, mais assertiva. Tem momentos em que a análise gráfica ela é mais importante, ela dá a direção com uma maior clareza. E tem momentos em que a análise dos dados macroeconômicos são de maior importância, como é o caso agora de que surgiu essa narrativa de recessão. E o mercado vai ficar de olho em qualquer dado macroeconômico que sair para saber se ele vai acompanhar ou não, tá? Eu estava aguardando o candle do gráfico semanal fechar para trazer esse vídeo para vocês de análise, né? Eu lembro que na semana passada um inscrito do canal até comentou lá no Telegram: Tainan, parece que está formando aqui no gráfico semanal do Bitcoin um martelo, né? Se fosse, seria um sinal de alta, né? Mas o martelo, para quem não sabe, é um candle onde você tem um corpo pequeno, né? E você tem uma sombra inferior grande aqui no caso, tá? Esse padrão de candle geralmente indica uma grande força compradora após a queda e muitas vezes indica uma reversão. Então, se a gente tivesse tido martelo, significaria que a gente iria subir aí, teria uma alta probabilidade de subida. Mas não foi isso que aconteceu, pessoal. O candle do Bitcoin fechou muito mais aqui para um candle de indecisão, tá? Fechou com uma leve alta semana aí, com uma alta de 1%, não é muita coisa, né? Mas a gente vê sombra superior e sombra inferior grande, o que mostra indecisão, tá? Então, a gente acabou que fechou aí com um candle bastante inconclusivo. E como eu disse para vocês, eu acho que o que vai definir para onde vão os mercados, principalmente de criptomoedas nessa semana, são os dados macroeconômicos e eventos geopolíticos. E indo aqui para o calendário macroeconômico, a gente vê que na terça-feira a semana de fato começa. Amanhã, segunda-feira, a gente não tem eventos macroeconômicos, tá? Mas a gente vai ter às 9h30 da manhã o índice de preço ao produtor dos Estados Unidos. Esse dado é extremamente relevante. A minha leitura é que se ele vier acima de 0,2%, pode ser ruim, porque os investidores podem começar a atribuir maior probabilidade de o Fed cortar somente
0,25 em setembro. E se ele vier igual 0,2 ou abaixo, o mercado pode comemorar e atribuir uma maior probabilidade de corte de 50 pontos nos juros em setembro, o que poderia fazer o Bitcoin e as criptomoedas subirem, tá? E pessoal, nos últimos meses aí, aliás, desde 2022, olhar dado macroeconômico para operar, principalmente quando o mercado está muito sensível a dados, costuma ser quase que dinheiro grátis, tá? Porque o mercado sobe forte ou cai forte assim que o dado aparece, né? Como aconteceu nas últimas semanas, tá? Os dados impactaram muito, foram muito decisivos. Então a gente já sabe que terça-feira, às 9h30 da manhã, a gente tem que ficar de olho nesse dado aqui, porque ele vai dar uma direção. Na quarta-feira, a gente tem o CPI, Índice de Preço ao Produtor dos Estados Unidos. A gente vai ter divulgação do índice cheio do núcleo, tá? Na base mensal, pessoal, a expectativa também é de crescimento de 0,2 no índice cheio e 0,2 também no núcleo, tá? Então, se vier um número acima aqui de 0,2, principalmente no núcleo, que é a parte mais difícil de combater da inflação, se vier 0,3, 0,4, existe um risco do mercado cair, porque o mercado vai entender que o Fed não vai poder cortar 0,5% ali nos juros em setembro, 50 pontos, e nisso o mercado acaba migrando para os 25 pontos e aí pode haver alguma queda, tá? Porque o mercado já está com medo de recessão. Se ele entende que que o Fed vai cortar menos os juros, ele pode cair, tá? Então, na quarta-feira, esse dado aqui é extremamente importante. Eu diria que é o dado mais importante da semana. Quinta-feira também é um dia extremamente importante, pessoal, porque a gente vai ter o núcleo de vendas no varejo, os vendas no varejo lá dos Estados Unidos de julho. Esse dado é muito importante. Se as vendas no varejo vierem aí abaixo do esperado, é ruim para o Bitcoin, para as criptomoedas, porque os investidores podem voltar a ter aquele receio de recessão e aí os investidores podem vender, isso pode fazer a gente ter queda, tá? A gente vai ter também os pedidos iniciais do seguro-desemprego, que foi o dado de mercado de trabalho que fez o Bitcoin subir forte na última quinta-feira. Então, extremamente importante nesse momento, porque o mercado está com os olhos no mercado de trabalho dos Estados Unidos. A gente vai ter também o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia. Então, quinta-feira, às 9h30 da manhã, meus queridos, a gente vai ter 3 dados macroeconômicos diferentes, 4, aliás, divulgados na mesma hora, tá? Então espere volatilidade aí na próxima quinta-feira. Algumas notícias que estão circulando aí na internet estão dando conta de que o Irã pode, nos próximos dias, lançar um ataque direto contra Israel, tá? E falando até que pode ser nas próximas horas aí, tá? Tainan, o que isso tem a ver com Bitcoin e com criptomoedas, pessoal? Quem está no mercado aí há alguns meses, pelo menos, de criptomoedas, deve se lembrar que a última vez que o Irã fez aquele ataque contra Israel, a gente teve uma queda instantânea praticamente do Bitcoin, das criptomoedas, por causa do medo de guerra, tá? Esse medo de guerra fez tudo cair na mesma hora. E, Tainan, você acha que vai acontecer uma guerra se o Irã fizer alguma coisa contra Israel? Não sei, tá? Mas o mercado não gosta dessa incerteza. Então a gente tem essa situação aí do Irã. Há notícias também, eu estou acompanhando todas as notícias em relação a isso, falando que parece que no dia 15 vai ter uma negociação no Catar. O Irã está ponderando trocar esse possível ataque por um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, né? Então você tem essa situação aí que a gente não sabe se vai ocorrer esse ataque, tá? A gente não sabe, mas uma coisa que a gente sabe, se ocorrer, a gente vai ter queda, tá? Então é uma coisa para todo mundo ficar de olho aí nos próximos dias, porque pode ser numa hora que a gente está dormindo. A gente pode estar dormindo, acordar de manhã, o mercado já caiu, porque aconteceu uma coisa dessa, o Irã atacou, Israel contra-atacou, os Estados Unidos atacou o Irã, e no fim, tá todo mundo se atacando ali e vira uma guerra. Tá? Então esse aqui é um medo que está circulando aí para o mercado ultimamente. É uma coisa que a gente tem que ficar ligado. Tá? Pode não acontecer, mas a gente tem que ficar ligado, porque se acontecer, vai fazer preço no mercado, tá? A gente também não pode deixar de olhar aqui para os indicadores de sentimento, tá, pessoal? A gente está tendo aí uma subida leve no long short rate, mas com uma diminuição do open interest, tá? Então isso quer dizer o seguinte, a gente está tendo cada vez menos posições aí, tá? Com essa queda que o Bitcoin fez nesse domingo, já deu uma boa liquidada aí no pessoal. O open interest caiu mais, ele agora tem 69, pessoal, 69, tá muito baixo. Tá? Eu só levo a sério esses indicadores aqui, principalmente o long short ratio e o funding rate, se a gente tiver uma subida ali no open interest, tá? Se as pessoas estiverem abrindo posições. Se não tiverem, eu acho difícil aí
as baleias moverem o mercado para algum lado aí com muita força para liquidar o pessoal, porque provavelmente a gente não vai estar tendo muitas posições sendo abertas para serem liquidadas, tá? A gente também tem, pessoal, que olhar aqui para os indicadores da High Block, esses indicadores são muito bons, tá? E uma coisa que eu não tô gostando aqui, meus queridos, tá? O ponto que a gente tem mais liquidez aqui agora é a região dos 49 mil dólares, que é o alvo daquela bandeira de baixa que o Bitcoin está fazendo, tá? Então o gráfico está apontando queda, a High Block está apontando queda para 49 mil dólares, tá? Quando a gente olha ali para os indicadores macroeconômicos, essa é a grande dúvida, a gente não sabe como eles vão vir, tá? Mas no geral, eu tô vendo aqui mais sinais de queda do que de alta. A gente também tem liquidez ali nos 62.800 aproximadamente, tá? Mas aparentemente a gente tem mais. E outra coisa, essa liquidez aqui acima nos 62.800, ela começou a se formar quando o Bitcoin estava ali na região de aproximadamente 61 mil. Ele caiu aqui para 58. Então esse pessoal que estava apostando na queda extremamente alavancado acertou. Então muitas dessas posições já podem ter sido fechadas. Enquanto que abaixo, essa liquidez começou a se formar também quando o Bitcoin estava na região de 60, 61, só que o mercado está caindo e esse pessoal está ficando preso aqui apostando na alta, tá? Então se o mercado for lá para 49, vai liquidar uma galera. Então assim, eu tô vendo aí um risco maior de queda do que de alta por enquanto, tá? Lógico, vai depender dos dados macroeconômicos, mas no geral não tá legal aqui a situação do mercado de criptomoedas, tá? A gente também não pode deixar de olhar a situação da Ethereum, que não é das mais legais, tá? A Ethereum aparentemente rompeu um topo duplo para baixo na semana passada e também parece ter rompido aquela bandeira de baixa que eu comentei com vocês nos últimos dias, tá? Então assim, graficamente tá tudo indicando, tá tudo gritando que a Ethereum vai lá para os 1.800, talvez até 1.700 dólares, tá? Então, eu tô vendo aqui tendência de baixa para a Ethereum, mas de novo, tá? Eu acho que a gente tem que ficar atento aqui por causa dos dados macroeconômicos. Eu acho que eles estão mandando muito mais aí do que o próprio gráfico das criptomoedas, tá? A da Cardano, pessoal, rompeu para baixo uma cunha ascendente, parecia que estava andando de lado aí no final de semana, estava andando de lado, aliás. O alvo para ela tá lá na região de aproximadamente 26 centavos de dólares, tá? Então, não sei, tá? Tô vendo risco de mais queda aí para a maioria das criptomoedas, tá? Isso aí não é uma coisa muito positiva. Quando a gente olha só os gráficos das criptomoedas, tá com bastante sinais aí de queda, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Binance Coin, né? BNB. Rompeu também bem fraco, né, ali daquela cunha ascendente, tá? Assim como a maioria das criptomoedas, estava no final de semana, não tinha muita liquidez, mas ela rompeu, né, pessoal? Não dá para dizer. Se o Bitcoin está rompendo a bandeira de baixa, então a gente pode dizer que tem um risco aí grande também de a Binance Coin acabar indo buscar esse alvo, tá? Dessa cunha ascendente, porque se o Bitcoin cai, ele tende a puxar a maioria das criptomoedas para baixo, tá? Então, o que eu tô vendo aqui também não tá me agradando muito não. Tô vendo um sinal aí de queda para Binance Coin aí nos próximos dias. A gente tem que ficar de olho nisso daqui, não é um bom sinal, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Solana, tá? Solana é uma moeda aí que ela é uma das que tá mais forte nos últimos dias, né? Tá subindo. Hoje, agora mesmo ela tá conseguindo subir aí, mesmo com o mercado aí numa situação não muito favorável, né? Mas quando a gente olha o gráfico da Solana, o que eu consigo ver aqui é que ela rompeu também uma cunha ascendente para baixo, com alvo lá na região dos 100 dólares. 100 dólares, pessoal. Então, se a Solana for buscar esse alvo aqui, a coisa deve se complicar bastante, tá? A gente também tem que falar de outras criptomoedas importantes. A XRP subiu bastante aí nos últimos dias, com aquela notícia lá do processo da SEC, sobre, né, a SEC contra a Ripple. E, pessoal, a XRP para mim rompeu um topo duplo para baixo. O alvo para ela tá lá na região dos 52 centavos de dólares, tá? Não estou conseguindo ver nada diferente disso para a XRP, não estou conseguindo ver sinais aí de alta para a XRP, tá? Então a situação da XRP para mim ela tá aí complicada, viu? Ainda mais com o Bitcoin, com a maioria das altcoins aí dando esses sinais de que podem cair mais, tá? Então essa é a situação que eu estou enxergando aqui para a XRP. Tá? Outra criptomoeda importante aí no mercado que a gente não pode deixar de olhar, Matic, a mesma coisa, tá? Parece estar rompendo uma cunha ascendente para baixo. Se a gente fizer uma projeção aqui para ver até onde a Matic deve ir após romper essa cunha ascendente, eu vejo o alvo para Matic ali na região dos 31 centavos de dólares, tá? Então,
tem espaço para cair, tá? Não tá uma situação aí muito legal para Matic, beleza? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, que também tá numa situação aí que pode cair mais, tá? Chainlink, né? Chainlink, quando a gente olha o gráfico dela aqui, a gente vê ali também uma cunha ascendente, tá? Engraçado que a gente está vendo isso na maioria das criptomoedas. No caso do Bitcoin e Ethereum, a gente vê uma bandeira de baixa, tá? E no caso da Ethereum, uma bandeira de baixa e um topo duplo, né? Chainlink com alvo lá nos $7,48, tá? Que é justamente o alvo daquele ombro cabeça ombro gigante que ela tinha formado aí, rompeu para baixo nos últimos dias, tá? Então, a situação que eu tô vendo aí para a maioria das criptomoedas, pessoal, é uma situação indicando queda. Tô vendo os gráficos aí indicando a possibilidade de mais quedas aí nos próximos dias, talvez horas, tá? Infelizmente é o que eu estou vendo aí por enquanto, não estou conseguindo identificar aí sinais de alta nos gráficos, tá? Não estou conseguindo. Tainan, você é pessimista. Não, só estou falando aí o que eu estou vendo, tá? Uma que o pessoal ama aí, tá todo mundo falando dela, todo mundo quer comprar ela, eu acho que, não sei, né? Eu acho que tem um otimismo exagerado. É a Dog, tá? Eu avisei na sexta-feira, tá? Dog tá rompendo para baixo aí uma cunha ascendente, tá? A Dog pode cair se ela for buscar o alvo dessa cunha ascendente aqui que ela rompeu, né? Se a gente fizer uma projeção aqui para ver até onde que ela pode cair, a gente vê aí que ela tem potencial para cair pelo menos mais uns 60%, meus amigos. Seu alvo dessa cunha ascendente que ela rompeu para baixo. Vai? Pode ser que não, tá? Pode ser que aconteça um milagre aí e o mercado mude de direção, mas não tá uma coisa muito favorável aqui para a Dog não, tá? Então essa é a situação aí da maioria das criptomoedas, é o que eu estou enxergando, olhando só os gráficos, e é lógico, como eu disse, tá? Essa semana a gente vai depender muito dos dados macroeconômicos. O que vai sair ali? Será que a gente vai ter dados ali mostrando, afastando o medo de recessão, ou pelo menos ali na terça e na quarta-feira, né? Passando mais segurança em relação ao Fed fazer um corte maior de juros, tá? Isso aí poderia fazer o mercado subir de uma hora para outra, tá? Mas a gente vai ter que aguardar aí. Eu acho que os dias desses dados macroeconômicos vão ser dias aí mais interessantes e até mais seguros para montar operações com base nesses dados macroeconômicos, porque o mercado tem reagido de forma muito fácil de entender, muito previsível com relação a esses dados macroeconômicos, dependendo de como eles saem, tá? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube, lá pelo canal no Telegram. Desejo a todos uma excelente noite, um bom descanso, uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau.